Mrs. Santiago? Buenos dias. I'm Oda Mae Brown. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Manuela, a gente tá aqui no meu canal Manu Ponfic e eu tô com uma pessoa muito especial hoje. Apesar de eu não ter bola de cristal e dela não ser evidente, essa é a Vanessa Cepelos. Ela dedicou grande parte da vida acadêmica dela a estudar administração de empresas e ela fez um doutorado super bacana falando sobre o envelhecimento de mulheres executivas. Ela entrevistou mais de 50 das maiores executivas do Brasil e a gente está aqui para compartilhar com vocês alguns desafios e o que essas executivas fariam de diferente ao longo da carreira delas para ninguém falar que não foi avisada antes. Van, muito obrigada por você estar aqui, é um prazer te receber. E eu queria que você contasse um pouco, assim, como que surgiu a ideia de fazer esse estudo das mulheres executivas no Brasil? Bom, obrigada pelo convite, Manu. Estou muito contente de participar aqui no seu canal e falar um pouco do meu estudo, né, que eu fiz o doutorado, como a Manu comentou. Eu entrevistei mais de 50 executivas, né, então, na verdade, elas tinham entre 41 e 63 anos, foram 58 executivas especificamente, aqui no Brasil. E a ideia era realmente entender como que se deu a trajetória dessas mulheres, né? Então a ideia era entender a história delas como executivas, como elas começaram a carreira, como elas se desenvolveram ao longo da carreira, quais foram os principais desafios enfrentados e como é envelhecer para essas mulheres, né? Eu acho que uma coisa importante a gente pensar é que é a primeira vez na história que mulheres envelhecem em cargos executivos. Isso nunca aconteceu antes, né? Então, considerando a entrada da mulher no mercado de trabalho por volta dos anos 70 e 80, aquelas que prosseguiram na carreira, elas estão envelhecendo agora, né? Então, eu acho que esse seria um grande momento para falar sobre isso, né? E eu acho importante também porque ainda hoje o envelhecimento ele é considerado um tabu na nossa sociedade, especialmente no caso de mulheres, né? Então muitas mulheres ainda se sentem mais vulneráveis do que os homens nesse momento, né, da vida. Como assim vulnerável? Vou dar um exemplo pra gente, assim. Eu acho que a questão do envelhecimento no Brasil, a nossa sociedade, né, existem muitos fatores que fazem com que as mulheres percebam uma maior vulnerabilidade neste momento. Então, por exemplo, as mulheres elas têm mais dificuldade em, de repente, aceitar um cabelo branco, né? Então, muitas comentaram que ainda hoje o cabelo branco para a mulher significa uma questão de envelhecimento, de decadência do corpo, enfim, de desleixo, talvez, né? Isso. Na percepção delas, né, obviamente. Sim. E para o homem isso significaria ainda uma questão de charme, uma sabedoria, né, um indicativo maior de experiência de vida no lado positivo, né? Então, existe essa maior vulnerabilidade no sentido da mulher que envelhece em relação aos homens. Então, elas se percebem também mais velhas antes do que os homens. Você então, comentou, né, uma década de diferença, não era? Isso, então enquanto mulheres se percebem mais velhas a partir dos 40 anos de idade, que, né, considerando inclusive a expectativa de vida do brasileiro, é um absurdo, né, porque a expectativa está cada vez maior, elas ainda percebiam que é isso, aos 40 elas estavam ficando velhas, enquanto os homens aos 50 é que eles iam de repente perceber algum tipo de sinal de envelhecimento, né? Então, de novo, também na percepção delas, demonstrando essa maior preocupação com envelhecer, uma maior vulnerabilidade com relação a esse momento de vida. Então, isso fez com que eu determinasse qual seria o meu estudo, né, considerando essa demografia social de maior envelhecimento hoje em dia no Brasil, né, na verdade em todo o mundo, mas a questão da pirâmide etária, por exemplo, invertida, né? Então a gente tem muitas pessoas com idades mais avançadas, né? E isso cada vez mais nas próximas décadas. Então essa preocupação do envelhecimento e a preocupação da mulher, né? Ainda mais pelo fato de que as mulheres elas estão crescendo aí no mercado de trabalho, né? O que é um sinal super positivo, uma coisa muito boa, né? De se discutir e perceber essa mudança. Mas ainda assim, os cargos executivos, por exemplo, eles são muito associados ao masculino. Então, por exemplo, uma entre 10 mulheres que ocupam cargos de diretoria. Sim. Então, ainda dentro das empresas, são menos mulheres ocupando essas posições do que os homens, né? Então, isso fez com que eu também determinasse o tema da minha tese com base nessas problemáticas hoje em dia, né? Então, tentar entender quem são essas mulheres
que quebraram o teto de vidro, que superaram diversos desafios e barreiras, e como elas podem nos ensinar, como que elas estão presentes hoje em dia nessas posições, o que elas têm a nos ensinar, por exemplo, para as meninas aí que estão entrando no mercado de trabalho, que estão aí tentando enfrentar várias dificuldades também. Mas, gente, até eu quero essas dicas. Van, e como que você acha que esses desafios eles são encarados hoje por mulheres de 20 a 30 anos, mais ou menos, que apesar de não estarem em cargos normalmente, não estarem em cargos de liderança tão altos em corporações e outras empresas, podem aprender com elas, assim? Você acha que é muito diferente o que essas mulheres que você entrevistou viveram do que essas mais jovens vão viver? Como que você vê isso? Bom, eu acho que existem alguns pontos aí. Eu acho que sim, é diferente em determinados pontos, porque essas foram as pioneiras, né? São as mulheres que de fato iniciaram essa jornada, né? essa trajetória e jornada mesmo, né? De tentar alcançar cargos executivos. Mas existe aí a possibilidade de a gente aprender o que essas mulheres enfrentaram e como que a gente pode tirar a lição dessas trajetórias. Então, por exemplo, a primeira questão que eu acho bem importante é que essas mulheres, elas nos deram a noção do possível. Ou seja, muitas delas me falaram, olha, antigamente eu não tinha nem ambição, porque eu olhava pra cima, né, no sentido, eu olhava pra diretoria e não existia nenhuma mulher. Então, eu não tinha em quem me espelhar, eu não tinha nenhum modelo, né, de gestão ali, de mulheres que chegaram em cargos executivos. Então, acho que o primeiro ponto aí é que elas nos trouxeram essa noção de possível. Eu olho pra cima e falo, não, eu tenho uma diretora mulher, então eu posso me inspirar nela, eu sei que ela tem muitas coisas a me ensinar. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Mas eu acho que ainda tem muitos desafios, sim, com relação à entrada da mulher no mercado de trabalho e também a questão de ascender, né, dentro da carreira profissional. Então, alguns desafios eu acho que ainda a gente vai enfrentar, né? E eu me incluo porque a gente está falando aí de mulheres de 20 a 30 anos. Né? Ainda existem muitos preconceitos a serem enfrentados, muitas dificuldades, mas eu acho que a visão é otimista, né? Principalmente por conta desses modelos que a gente tem hoje. Então, de mulheres, grandes mulheres, né? Mulheres, até brinco, são mulheres poderosas, que nos trouxeram essa noção, né? Então, eu acho que é muito importante a gente aprender com os ensinamentos delas, né? O que elas enfrentaram, o que elas teriam feito de diferente, o que elas podem dar de conselhos. Eu acho interessante que muitas delas, inclusive, comentaram justamente isso, que nas empresas que elas estão gerindo, elas tentam fornecer isso para suas profissionais mulheres. Como né? mentoras, né? Isso, de como carreira. Mentoras, exatamente. E ajudar nas melhores escolhas, né? Então a gente vai falar um pouco também aqui hoje da questão das escolhas, né? O que eu vou priorizar nas minhas escolhas. Então eu acho que é importante isso, né? Tem coisas diferentes, sim, mas eu acho que a questão é sempre o otimismo, né? O como a gente pode também aprender e, ainda que tenham desafios, a gente consegue chegar lá, né? Pra mulher que quer. Também nem toda mulher quer. Sim, né? justo, E é justo. É exatamente isso que a gente tá falando também. Se você quer ser uma executiva, você pode ser. Mas se você não quer, também existe espaço pra todo mundo. Exato. É muito legal. Eu ficaria aqui o dia inteiro escutando tudo isso, que é super interessante. E eu tenho certeza que as meninas também gostariam de escutar um pouco mais, e a gente tem muito a aprender com essas mulheres que também têm muito a nos ensinar. Ivan, lista pra gente quais são as 5 lições mais importantes, segundo essas mulheres, que você acha que a gente tem que aprender hoje. E você presta atenção pra não falar depois que ninguém te avisou. Bom, eu acho que o primeiro ponto aí é justamente essa discussão entre carreira e filho, né? Então a primeira lição é: você não precisa escolher entre carreira e filho. Tem os dois, né? Então, se essa é a sua vontade, não existe essa barreira. É claro que existe muitos preconceitos ainda com relação à maternidade dentro das organizações, ainda é um processo difícil, mas assim, não deixe que a sua ambição profissional faça com que você esqueça do seu lado pessoal. E muitas mulheres sonham em ter filhos, né? E acabam deixando pra depois, e isso acaba, de repente, não vindo. Então, quando eu conversei com algumas mulheres, algumas, sim, falaram: olha,
eu acabei optando pela minha vida profissional e achei que eu tinha que escolher. E eu fiz a escolha profissional e hoje eu gostaria de ter tido um filho, né? Então isso às vezes é bem pesado, porque tem muitas mulheres que querem ter os dois, né? Então eu acho que a minha dica aqui é justamente essa: não escolha entre um e outro, né? Tem os dois se você sim quiser. E aí a ideia é depois conseguir aí flexibilizar o espaço de trabalho, flexibilizar as possibilidades de carreira, mas enfim, eu acho que isso foi uma grande lição, que até eu mesma aprendi, né? No sentido de, se eu quiser, eu posso ter os dois, né? É uma concepção que no passado era diferente. Deveria ter sido feita uma escolha, ou você opta por um ou você opta por outro, né? Mas isso ficou lá pra trás. Apesar de hoje a gente ainda ver uma certa ressalva, né, com relação a grandes corporações e algumas empresas com mulheres com filhos e tudo mais, é o que você falou de ter uma visão otimista, né? Cada vez mais mulheres tendem a ocupar cargos de direção em empresas. Isso vai ter que mudar um pouco a dinâmica que a gente tem hoje, é inexorável, não vai ter como você inserir a mulher no mercado de trabalho sem pensar em família, né? É muito complicado isso acontecer do jeito que é hoje, ao meu ver. Por mais que a gente tenha evoluído muito, como você comentou, ainda existe um campo gigante nas organizações para inclusive transformar isso num benefício e algo que com o tempo seja incorporado no que uma grande corporação tem de rotina, assim. Exatamente, acho que é isso, né? É inevitável, né, que as mulheres ocupem esses espaços e que elas tenham outras ambições na vida delas além da profissão, né? Então, o fato, por exemplo, de ter filho. Então, as organizações também vão ter que se preparar, né, e já estão tendo que se preparar para que essa dinâmica aconteça da melhor forma possível, né? Então, acho que acho que é bem importante, assim, foi algo que eu escutei muitas vezes, né, assim, de realmente você pode ter os dois, né? Não é uma questão de escolha, assim. Escolha ter os dois, né, na verdade. E é uma escolha tão cruel, né? Imagina você ter que optar por uma carreira, que é algo que pode ser o seu sonho, pode ser o seu sustento, e um filho. Deve ser bem desafiador. Exatamente. Bom, a segunda lição, que eu acho que é bem importante que a gente aprenda, é justamente não deixe de cuidar de quem você ama, né? Ou das pessoas queridas, né? Sejam amigos, os seus familiares. O que acontece muitas vezes é que as mulheres, em prol da carreira, né, novamente, colocando a carreira como uma prioridade, muitas vezes esqueceram de repente, dar uma atenção especial para as pessoas que estavam próximas, né? Claro que davam atenção, é óbvio, né? Mas quando eu fui conversar com essas mulheres, muitas falaram: olha, eu acho que eu deveria ter, né, saído mais, né, deveria ter aproveitado mais com os meus amigos, enfim, deveria ter participado mais das reuniões escolares dos meus filhos. Então, às vezes, o que acontece é que, né, nesse processo de envelhecimento, vieram alguns pensamentos no sentido de sentimento de culpa, né? Eu acho que isso também é bem discutido, né? A questão da culpa da mulher o tempo inteiro. Então, nasce a mãe, nasce uma culpa. Né? Exato. Eu acho que foi muito mais nesse âmbito de culpa, né? Mas eu acho que é importante, porque algumas delas falaram realmente, né? Que se arrependiam profundamente de não ter continuado as amizades. E agora, nesse processo de envelhecimento, querem resgatar esses amigos, querem resgatar essas pessoas queridas, né, que em prol da carreira muitas vezes elas deixaram de cuidar, de olhar, de dar uma atenção. Então eu acho que é importante, porque isso pode ser que um dia você olhe pra trás e fale: nossa, eu perdi tantas oportunidades. Eu tô aqui no alto, mas eu tô sozinha. Às vezes é complicado. Então eu acho que isso é uma lição importante, né? A gente tá hoje o tempo inteiro muito nessa dinâmica do trabalho, do sucesso profissional. Mas eu acho que é importante a gente não esquecer de cuidar das pessoas, né, até mesmo de nós mesmas. Sim, né? Então muitas vezes a gente esquece da gente. Né? Eu acho que isso é importante, né, dentro da carreira, não somente a profissional, mas também a sua questão pessoal, os seus amigos, os seus familiares, os seus filhos, né? Então acho que isso é bem importante também como uma lição mesmo. E é algo que às vezes a gente fica procrastinando cuidar da gente, mas a gente tem que lembrar sempre que é impossível cuidar de alguém se você não estiver bem. Como é que você vai dar o seu melhor para cuidar de alguém se você tá mais ou menos, né? Então
é algo que tem que ser visto também, que muitas vezes é encarado até como egoísmo, ou visto de uma forma diferente. Eu não vejo como, né? Você dá o seu melhor estando no seu 50%. Assim. Exatamente, acho que isso é bem importante, então não deixem aí de cuidar das pessoas. Cuidem das pessoas, queridas. Exatamente. Bom, bora pra terceira lição. Que eu acho que também tem todo um link aí do que a gente tá falando, né? Mas é respeite o tempo do trabalho, né? Então, não fique 24 horas trabalhando, né? Desconecte. Errei. Então, Desconecte-se. Né? Então, busque o equilíbrio entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Parece um pouco repetitivo, mas aqui a questão é que muitas mulheres acabam, realmente, porque trabalhar é uma coisa legal, né? Sim. Se você achou uma carreira legal, por que não, você gosta de fazer aquilo, você tem prazer em trabalhar, né? Aquilo te traz também uma questão de autoestima. Mas hoje é muito fácil a gente ficar 24 horas trabalhando, né? Principalmente por conta das tecnologias. Então, na palma da mão você já tem e-mail para responder, né? Ligações para fazer, e isso acaba gerando muito estresse. Ansiedade, né? Aquela demanda 100% do tempo. E muitas falaram, olha, se eu pudesse, eu teria trabalhado menos, eu teria saído mais para cantar, mais para dançar, não teria ficado 24 horas né? 24 horas do dia conectada. Então eu acho que isso é importante, né? Você desconectar mesmo, né? Não ficar trabalhando 100% em todas as esferas da sua vida, em todos os momentos, seja nas férias, né? Na praia. Então a ideia aqui que muitas realmente me relataram uma necessidade maior de hoje em dia voltar para si mesma, né? E talvez trabalhar, mas colocar limites, né? Dentro dessa dinâmica de trabalho. E hoje uma coisa que a gente fala muito dentro de empresas e corporações é de fazer o máximo com o seu tempo. Então, de ser eficiente. E uma pessoa que está trabalhando 24 horas por dia, será que ela está sendo eficiente? Quão eficiente é uma pessoa que ela tem um trabalho específico e ela está fazendo 24 horas? Será que ela não conseguiria colocar isso num tempo menor? É uma questão de gestão do tempo, né? Vale a Como pena otimizar pensar. O seu tempo também, acho que é bem importante isso. Vale a pena pensar também. Bom, quarta lição, não tenha medo, acredite em você. Por quê? Por que muitas mulheres me apontaram isso? Porque várias delas disseram o seguinte, que muitas vezes as mulheres elas têm um complexo de inferioridade maior do que o dos homens dentro das organizações. É claro que é muito simplista você ficar comparando, né? O homem de um jeito e a mulher de outro, mas muitas delas me relataram isso. Eu poderia ter ido além, eu poderia ter conseguido muito mais, só que eu não achava que eu era capaz. Então eu não me disponibilizava para determinada vaga. E muitas vezes um homem que nem sequer tinha tanta competência quanto ela, ou tanto estudo, exatamente, teria essa possibilidade, mas ele arrisca mais, né? Então, o que elas me falaram era justamente isso. Não, eu tento aqui dentro da minha organização incentivar as meninas, incentivar as mulheres, para que elas não precisam estar 100% preparadas para ocupar um cargo, né, ascender dentro da organização. Mas elas precisam acreditar mais nelas mesmas, né, que elas são capazes, que elas são competentes. Então a lição aqui é justamente essa: acredite em você, no seu potencial, na sua competência, para ocupar os espaços que você deseja, né, e não ficar nesse complexo, não, eu não consigo, eu não tenho ainda totalmente todas as competências desenvolvidas, né, que isso também é algo que a gente desenvolve ao longo do tempo, né? Isso é tão profundo se você for avaliar, porque você consegue aplicar a todas as áreas da vida, né? Quantas coisas a gente não faz porque a gente tem medo, porque tem receio, porque eu não sei, e quantas coisas você já aprendeu tentando e às vezes quebrando a cara mesmo. Por que não? Se você aprender, tá bom. Então acho que é uma coisa muito importante da gente levar pra vida toda, né? Não só dentro do trabalho, mas da porta pra fora também é super importante. Exatamente. Então tentar é bem importante, né? Então vai em frente, busque os seus melhores resultados. Sem medo. Exato, sem medo, arrisque, né? Então, e não deixe esse complexo de inferioridade que muitas mulheres apresentam, né? Por conta, acho que também é até uma questão histórica, né? Então, de sempre estar, né? Os homens estarem lá, os homens que ocupam os melhores cargos. Então, acho que não é, né? Uma coisa de culpa.
né? Mas eu acho que é para vislumbrar mesmo ó, novas possibilidades e novos caminhos, então eu acho que é bem importante. Bom, então, quinta lição, não deixe de ser você mesma. Essa também foi uma questão bem interessante que as mulheres comentaram, no sentido de não deixe o trabalho forjar quem é você, forjar a sua vida, né? Determinar o tipo de temperamento que você tem que ter, o tipo de comportamento que você tem que assumir, porque muitas vezes as mulheres, elas começaram a se comportar de uma forma que elas imaginavam que teria que ser, né? E muitas vezes, por conta dessa trajetória de bastante dificuldade, muitas se masculinizaram ao longo desse processo, imaginando que ao se masculinizar elas teriam mais capacidade, né, assim, mais oportunidades dentro da organização. E agora elas não se veem em outros papéis, né? Então muitas comentaram isso, olha, eu sou uma executiva, é o modo como eu me visto, são as roupas que eu tenho no armário, eu não tenho outras roupas. Né? É o modo como eu falo, como eu entendo a dinâmica da minha casa. Então tudo acabou sendo muito ligado ao aspecto de executiva. Por conta dessa pressão de você ter que fazer com que você pareça uma executiva, que você seja uma executiva, que você, né, se comporte como uma tal. E agora, nesse processo de envelhecimento, que muitas relataram que é um processo de reflexão mesmo, falam, nossa, mas eu perdi tantas coisas, não sendo eu, né, não sendo quem eu sou, que eu sou leve, né, eu sou sexy, e aí eu tive que me forjar e não ser assim. E agora eu já nem sei mais quem eu sou, né? Então eu acho que é importante você não deixar de ser você mesma. É claro que muitas vezes o trabalho exige que você tenha um comportamento diferente, né? Um pouco, de repente, ou mais formalizado e tudo mais. Mas que isso não fique preso a você, a sua personalidade, né? E eu acho que isso é importante, né? A gente não esquecer nunca de quem a gente é, quais são os nossos valores, né? Enfim, essas todas dinâmicas aí. E eu acho que existe uma linha tênue entre você ser quem você é e você respeitar alguns limites de trabalho. Então é algo que vem com a idade mesmo, né? Uhum. Quantas vezes a gente vê alguém que acabou de entrar na organização, a piada o estagiário fez, sei lá o quê, enfim, Sim. A gente vê que as pessoas elas vão aprendendo, né? E é super importante aprender sem deixar de ser você mesma, sem ser a pessoa, de repente, engraçada, que faz piada, que ri alto, sabe? Algumas características que são nossas mesmo. Uhum. Então eu acho que é bem importante isso, né? A gente não esquecer de quem a gente é, né? Pra um dia a gente falar, nossa, eu poderia ter sido assim, eu era assim, mas agora eu tô totalmente já enquadrada dentro do que esperavam de mim, né? E de como repente executiva, principalmente, né? E você de repente saiu daquela empresa e foi para uma outra diferente e você não é o que você é hoje, mas você também não se encaixa mais lá e deve ser uma pane mental, assim, né? E eu acho que nós, né, as meninas que estão começando ainda no mercado de trabalho, tem mais possibilidade ainda, porque o que acontece? Muitas dessas mulheres, como elas eram as pioneiras, e elas se espelhavam nos homens executivos, então tinha muito aquela dinâmica de usar blazer, de usar uma roupa um pouco mais masculinizada. Hoje em dia, várias meninas já falam que isso não precisa. E realmente, se você vê dentro das organizações, você pode ir de vestido, você pode até usar uma vestimenta diferente, né? Então, eu acho que é um momento que a gente tem que prestar atenção nisso, de realmente não deixar a nossa feminilidade, muitas vezes, né, somente em prol de um modelo masculino, né? Mesmo porque hoje a gente está nesse processo de transição, o que é super positivo. Né? A gente está aqui discutindo as visões otimistas do tema, né? Então eu acho que é isso. E você? O que você acha que é importante para as pessoas no geral, né? Tanto homens e mulheres que estão entrando no mercado agora, o que eles devem levar em consideração como um desafio e uma lição, assim? Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente conversar sempre com outras pessoas mais experientes do que a gente. Então, como eu tive isso na prática, né, por conta da minha tese, mas como eu estive em contato com mais de 50 mulheres, com muita experiência, com muita sabedoria, que até muitas vezes aquilo se misturava e elas me davam muitas dicas, né, pessoais, vai por esse caminho, vai por aquele caminho. Então eu acho que você conversar com pessoas experientes é uma grande lição, sabe? Assim, de realmente você ter o contato com essas pessoas para identificar quais são as outras possibilidades, identificar outros caminhos, né? Então, não somente para as meninas, né, como a gente está falando aqui, também para os homens, nesse sentido, né, de você realmente buscar outros conhecimentos, né, para fora, mas também eu acho que isso é tão importante quanto você olhar para dentro. Então, eu acredito que o autoconhecimento ele é muito importante hoje em dia para a gente
compreender quais são os nossos valores, compreender quais são as nossas ambições, quais são as nossas missões de vida, né? E eu acho que isso pode facilitar muito na satisfação, por exemplo, de uma carreira, né? Quando você se conhece, você sabe o que é importante para você. E aí, junto com essas outras, né, essas outras influências, né? Seja um mentor, uma pessoa que você admira muito, você tem um modelo, né, de pessoa que você admira, de profissional, eu acho que junto isso ele vai te proporcionar um caminho muito satisfatório de carreira, né, de trabalho. Então, acho que as duas coisas são importantes, né? Você olhar pra fora, mas você não esquecer de dentro. Quem é você, o que você gosta, quais são os seus valores, que isso eu acho que tem mais possibilidade aí de um acerto, né? Ainda que a gente pode errar também, óbvio, né? E pra isso a gente vai aprender. Mas pra ter uma carreira bem sucedida, eu acho que é bem importante a gente olhar pra esses dois lados, né? Pra fora e pra dentro também. Muito bacana, eu adorei as lições, espero que vocês tenham gostado também. E me conta um pouco, e pra você, qual dessas lições fez mais diferença? O que tem mais impacto? O que tem menos? Quanto você acha que as organizações hoje dão valor para isso? Ou mudaram e acompanharam essas tendências? Se vocês gostaram do tema, se vocês querem que a Van venha mais, peçam, porque eu adorei, vou ficar aqui perguntando mais um monte de coisa. Não esqueça de assinar o canal, dar o seu joinha e ativar as notificações para receber mais vídeos. Muito obrigada, tchau! Tchau!